Você ouve agora Vida Empreendedora, desenvolvendo espiritualidade e harmonia no cotidiano, trabalhando e aprendendo com os desafios da vida. Vida Empreendedora. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, juntos novamente, eu, Mercedes Marim. Hoje não estamos contando neste programa hoje com a presença do Luciano, mas em compensação estamos aqui com um convidado especial trazido pelo Luciano, que é o Rogério Quelucci. Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Mercedes. É um prazer imenso ser recebido aqui neste programa por vocês, pelo pessoal da rádio, e estou aqui à disposição para conversar com vocês. Com certeza, o Rogério possui uma larga experiência, tanto no que diz respeito à nossa vida empreendedora no mundo corporativo, especialmente, me parece, né, Rogério, você vai falar já um pouco sobre isso, que você trabalha muito preparando as pessoas com workshops, né, para viverem no mundo corporativo, que elas têm de melhor e se apropriarem de conhecimento. Mais ou menos é por aí que você caminha. Eu tenho uma empresa focada em desenvolvimento de capacidades humanas. A empresa se chama High Mind. Eu trabalho de verdade há mais de 22 anos com treinamentos de pessoal. Treinamentos voltados para vendas, para marketing, para lançamento de produtos e treinamentos também desenvolvendo lideranças, desenvolvendo a capacidade de fazer gestão de equipes e despertar em si o sentimento e a percepção de que todo ser humano pode ser um líder. E você, na área espírita também, você tem um trabalho de muitos anos. Sim, eu trabalho no Centro Espírita Aprendiz do Evangelho da Vila Nova Manchester. Eu trabalho nesse centro há 27 anos. Nessa casa já há quase 20 anos eu faço parte da diretoria da casa, exercendo vários cargos na diretoria, mas como nós destacamos muito lá, o importante não é o cargo que você tem, mas é o encargo que você assume, né? E na casa eu tenho a oportunidade de dirigir escolas de aprendizes do Evangelho, ajudar a formar novos oradores espíritas e formar também futuros dirigentes de escolas de aprendizes do Evangelho. E hoje nós vamos estar explorando essa questão ao longo do programa, mas hoje a Casa Espírita, ela ampliou bastante, né, em termos de atendimento, e ela consegue trazer, né, para os seus alunos as questões pessoais também, o desenvolvimento pessoal alinhado ao desenvolvimento espiritual. O quanto o indivíduo faz no dia a dia dele faz a diferença também no seu desenvolvimento espiritual. Mercedes, eu falo muito dentro do grupo espírita que eu trabalho e em casas que eu sou convidado a fazer palestras. Eu falo muito que a casa espírita, ela precisa, além de tudo aquilo que estamos acostumados a dizer, que a casa espírita é um hospital, é um pronto-socorro, é uma escola, é uma casa de caridade, a casa espírita também é uma comunidade. E como célula da sociedade, as pessoas vêm em busca daquilo que às vezes a sociedade é carente. Hoje, cada vez mais vemos pessoas entrando em redes sociais, tendo lá 1.000, 2.000 amigos no Facebook ou em outras redes sociais que forem, mas pessoas solitárias, pessoas ávidas em ter relacionamento. Então, uma coisa que defendo muito dentro da Casa Espírita é que a Casa Espírita é uma comunidade, é uma oportunidade que as pessoas têm para se relacionar e é através dos relacionamentos que nós crescemos, né? Ninguém cresce sozinho. Eu cresço me espelhando no outro, vendo os exemplos, refletindo sobre o que os outros falam. É lógico, a doutrina nos ajuda demais com sua base. Entretanto, é o ser humano que faz parte da doutrina que me apresenta, através dos seus exemplos, caminhos e alternativas para a minha vida. O ato criativo é sempre o encontro de um conhecimento que temos internamente e uma necessidade externa. Sim. Podemos trazer muito conhecimento, mas se nós não observarmos a necessidade externa, que evolui sim, galopante, de forma galopante, né? Mas se nós não estivermos alinhados,
Não existe essa criatividade. A gente fica batendo martelo sempre no mesmo conhecimento, na mesma situação. Eu noto muito isso na casa espírita. No meu trabalho de relação de ajuda, eu percebo, por exemplo, que muitas pessoas que estavam intimidadas em fazerem cursos fora, depois de terem feito cursos em casas espíritas, perderam esse receio, esse medo de, nossa, como vai ser a minha exposição aos outros? Será que eu dou conta de aprender? Até pegando esse seu exemplo, nós temos todo ano na nossa casa um curso de formação de expositores espíritas. E eu sempre, quando divulgo o curso para os frequentadores da casa, e é lógico, a gente abre esse curso para pessoas que já estão lá há mais de 2 anos fazendo os outros cursos que a casa oferece, para que ela consiga depois divulgar o espiritismo com mais consistência e mais propriedade. Mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que mesmo que ele não tenha ideia ou intenção de ser um orador espírita, um palestrante ou alguém que vai dar qualquer aula que seja, que ele faça o curso, porque o curso ajudará ele no mundo lá fora, né? Na vida profissional, na vida acadêmica, na vida social, porque é uma ferramenta que a Casa Espírita oferece para o seu frequentador, para o seu participante, em que ele talvez não tenha condições de pagar um curso, e um curso desse, o custo de um curso desse no mundo corporativo pode ir de 15 mil, 5 mil, 8 mil, enfim, são cursos caros, em que a pessoa pode fazer de graça dentro da casa espírita e ter tanto proveito na sua vida profissional quanto na sua vida de evolução espiritual. Porque além da preocupação em estar trazendo o conhecimento da codificação, né, espírita, os cursos, eles têm uma preocupação na formação do indivíduo, né? Como você falou, em estabelecer relacionamentos saudáveis, em permitir que o indivíduo se expresse, se manifeste em sala de aula, permitir que o aluno monte uma aula, participe de debates, e tudo isso ele só iria encontrar, como você falou, em cursos que muitas vezes custam muito caro, ou em cursos que ele, por já existia uma certa conotação, acadêmico, coisa do gênero, ele evita participar. Então, realmente, eu acho que a função desses cursos extrapola somente a aquisição do conhecimento espírita. É um curso de formação humana, e hoje em dia, como você lembrou, muitas vezes até de profissional. Porque ela traz para o indivíduo muito lado humano. Então, quando ele está lá no seu trabalho, na sua equipe, ele passa a ter um outro olhar, interage de forma diferente, muitas vezes evitando, né, o egoísmo, evitando querer ser o autoritarismo. Então, dá um suporte muito grande, né? Os cursos que eu costumo ministrar no Grupo Espírita, eu costumo trazer muito da minha vida profissional para dentro dos cursos. Porque hoje, além da magnífica base que a doutrina nos dá de valores morais, valores éticos e de uma linha mestra de conduta embasada no Evangelho do Cristo, inclusive, existem hoje ferramentas que são fantásticas, que ajudam o ser humano a se desenvolver ainda mais. A proposta da doutrina espírita, entre tantas outras, é também de que o ser humano ascenda espiritualmente, ele se eleve encarnado aqui na Terra através das suas experiências. Mas, para tanto, ele precisa fazer julgamentos, ele precisa fazer análises e fazer acertos na sua conduta. Hoje existem ferramentas do campo da psicologia, do campo da programação neurolinguística, do coaching, dos trabalhos de coaching, que eu costumo trazer estas ferramentas para dentro dos cursos dentro da Casa Espírita e auxiliar com que aqueles que formam novos espíritas, aqueles que fazem preleções espíritas, além de saberem sobre a doutrina, entendam também de ser humano. Se você falou algo que eu bato muito na tecla, as ferramentas. Hoje em dia, não adianta nós sabermos que as ferramentas estão aí se a gente não souber utilizar essas ferramentas. Eu costumo lembrar que certas ferramentas nós não precisamos, nós já nascemos com elas e estamos muitas vezes atingindo a fase quase da terceira idade e não utilizamos. Como, por exemplo, a nossa capacidade de compreender o mundo de uma forma mais ampla, entender que o outro é diferente, as diferenças, entender a
diversidade, a paciência, não aquela paciência que a religião muitas vezes coloca, a paciência para comigo mesmo. Estou constantemente galgando meu processo de desenvolvimento, patamares de conhecimento de ordem superior, mas eu preciso entender passo a passo como eu estou conquistando, o que eu preciso trazer para mim, o conhecimento que eu preciso para não atropelar para não me atropelar no meu caminho, não atropelar o outro. Então, são ferramentas que nós trazemos naturalmente, como fomos criados, né, com elas. E hoje nós estamos conseguindo perceber como podemos utilizá-la da forma correta. Uhum. E sempre muito equilibrado. Eu costumo lembrar que não adianta nós sabermos nos equilibrar espiritualmente, sermos bons, justos, se no mundo real, no mundo material, eu não dou conta. Eu não dou conta, por exemplo, da minha sobrevivência. Então, também não vou me desesperar, mas eu quero sair dessa encarnação aprendendo o máximo possível do que eu vim aprender. Usufruindo das experiências o máximo possível que me deem suporte nesse aprendizado. Então, a sociedade, ela está aí disponível, né? O mundo corporativo está aí disponível, nos desafiando. E existem, lógico, a religião nos auxilia a nos mantermos religados, mas se nós não religados à nossa essência, mas se nós não nos apropriarmos desse contexto todo, hoje em dia é difícil acontecer o processo da evolução. Pois é, eu conversava pouco antes do programa com o pessoal da TV Mundo Maior sobre um projeto lá na TV. E discutia com eles exatamente uma percepção que tenho, que acaba gerando uma limitação, isso no meio espírita. Infelizmente, algumas pessoas, após estudarem a doutrina, guardam para si a seguinte mensagem: eu tenho que fazer assim a partir de agora. Quando o ser humano coloca para si, eu tenho que, ele se obriga de algo que nem sempre ele sente. Então, eu sei que devo fazer isso, mas eu não sinto que isso faz parte de mim. E isso gera um conflito. Normalmente, nos cursos que eu ministro e nos trabalhos de desenvolvimento dos cursos da doutrina espírita, eu sempre busco trabalhar com o indivíduo o seguinte: ao invés de você falar eu tenho que, perceba o quanto você quer. Em vez de eu tenho que, eu quero. Mas para eu chegar no eu quero, o ser humano precisa perceber que ele ganha algo querendo aquilo. Então vamos supor que em alguma palestra o indivíduo ouviu que você tem que ser caridoso, você tem que ser generoso, você tem que perdoar. Ele impõe para si que a partir de agora eu tenho que perdoar, mas isso não está com ele. Não faz parte a vivência dele, a história de vida dele não permitiu para ele ainda perceber qual é o ganho em perdoar. Então, ao invés de se impor algo que é uma obrigação e que vai gerar sofrimento, porque será um conflito dentro de si, costumo trabalhar com esses alunos, com esses participantes de cursos, a percepção do ganho. O que você ganha com isso? Porque se eu trago para o consciente o que eu ganho com isso, eu passo a perceber que se vale ou não a pena fazer aquilo. E curiosamente, trabalhando isso dentro da doutrina espírita, dentro de um curso na casa espírita, a pessoa consequentemente começa a estender isso para a vida social dela. Então ela leva para dentro da casa dela, leva para dentro do trabalho, e aí costumo ouvir muitos os relatos das pessoas dizendo que meus conflitos no trabalho diminuíram. Meus conflitos com a família diminuíram. Eu agora passei a ser mais reconhecido dentro do trabalho. Pelo simples fato de que não foi o mundo que mudou, fui eu que assumi uma postura diferente. Lógico, que não tem nada a ver com esta ou aquela casa. Se ele não estivesse em prontidão para desenvolver em si esse aprendizado, né, ele não teria não estaria vivendo essa situação no seu dia a dia, vivendo esse comportamento. Agora, a casa espírita, quando bem orientada, ela consegue ajudar o indivíduo a se colocar em prontidão. Eu trago muito exemplo que nós estamos vivendo nos dias de hoje aqui. Cada país está vivendo a sua crise, mas nós estamos vivendo uma crise econômica terrível, política que seja, mas respingou completamente na econômica. Então eu falo, eu penso assim, o que eu estou ganhando com isso? O que a gente está perdendo é evidente, não precisa nem um binóculo para enxergar, mas a gente tem dificuldade de perceber o que estamos ganhando. Primeiro, oportunidade de nos desafiarmos e usarmos o nosso dever, né, o nosso direito de cidadão.
sei lá, ir para as ruas, brigar, enfim, se manifestar, se expressar, não ficar acomodado. Mas especialmente na minha vida, no meu dia a dia, a ser mais comedido nos gastos, não é verdade? A me preocupar um pouco mais, a projetar um pouco mais o que eu quero no futuro e procurar essa garantia do que eu quero, não viver no futuro, mas garantir no presente o que eu quero lá na frente. Muitas pessoas estão aprendendo a ser empreendedoras, se desafiando nesse sentido. Então, tem um ganho, tem um aprendizado? Tem. Nenhum momento crítico, nenhuma crise deixa de ensejar um aprendizado, mas o teu olhar, onde ele está? Se ele estiver no que você está perdendo, você nunca vai conseguir mobilizar força para buscar solução no que você pode ganhar, né? Como sair daquilo que você considera perda. E nesse sentido, eu acho, quando você transmuta, eu vejo o ser humano, uso muito a palavra desenvolvimento, mas na verdade nós estamos nos transformando. Mais do que nos desenvolver. Nós estamos constantemente mudando comportamentos, nos transformando em seres de luz. Aí fala, mas o que é ser de luz? Não fica preocupado. Você consegue adquirir luz quando você tem o conhecimento e vive esse conhecimento, né, o conhecimento do espírito no teu dia a dia, da tua essência no teu dia a dia. Então, constantemente nós estamos nos transformando. E muitas vezes essas situações que a gente deixa correr à margem da vida, lastimando, são as maiores oportunidades e a gente acaba por perdê-las, né? Você falando isso, Mercedes, me faz lembrar uma frase do filósofo Heráclito, que ele diz que o homem jamais se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio serão os mesmos. Ou seja, tudo é transformação. Eu não sou a mesma pessoa de ontem. Alguma coisa mudou na minha vida de ontem para hoje. Seja porque eu conheci alguém que me ensinou algo, seja porque eu vivi alguma experiência que me desafiou a pensar de forma diferente. O ser humano está em constante transformação. E eu acredito que esse é um dos papéis da casa espírita, é mostrar para o ser humano que a transformação ela é inevitável, número 1. Número 2, mostrar para o ser humano que se ele estiver aberto a essa transformação, ele se transforma para melhor. Eu falava ontem, eu ministro aulas também no MBA de uma universidade aqui em São Paulo. Eu ministro aulas de marketing e de vendas. E ontem, à noite, dando aula na turma de MBA, falava exatamente sobre isso. Os alunos reclamavam da crise, estamos numa crise difícil, está tudo difícil. E aí, aquele velho jargão que já virou lugar comum, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. E perguntei para eles, eu falei, o que vocês podem fazer de diferente? Porque se até agora o que vocês tentaram fazer dentro da crise não funcionou, é sinal que você precisa mudar. Você vai ter 2 alternativas. Ou você vai ficar chorando até a crise passar, e eu arrisco dizer que se ela demorar muito, você morre de inanição. Então você só vai aproveitar ou vai fazer alguma coisa no mundo espiritual. Ou você toma uma iniciativa agora e muda. Então, como usei até o exemplo deles, vocês já estão fazendo algo, estão se formando aqui, estão estudando, obtendo um novo conhecimento. Agora, ou você se mexe, ou você sucumbirá. Enfim, o mundo nos desafia o tempo todo para a mudança. O tempo todo. A Casa Espírita nos dá um grande suporte para conseguirmos lidar com essa mudança. Porque a Casa Espírita, ela cria oportunidade de nós nos transformarmos interiormente. E nessa transformação, como já falamos, mobilizarmos também o nosso mundo exterior. Agora, eu quero que você fale um pouco do teu trabalho, né, na High Mind. Isso. Né? Eu trabalho, como eu falei, ministrando treinamentos para empresas. Geralmente as empresas, e dentro das bases da minha empresa, uma das missões da minha empresa é despertar nas pessoas o propósito de vida. Que todo ser humano tem o seu propósito, embora nem todo ser humano saiba qual é o seu propósito. Propósito, eu digo que é algo muito parecido com aquilo que as empresas costumam fixar numa parede chamado de missão. O que elas querem oferecer para o mundo, onde elas entendem que elas cumprem um papel no mundo. Todo ser humano tem o seu propósito, só que pouca gente pensa sobre qual é o seu propósito. E o propósito não é uma meta. O propósito é um estado contínuo de plenitude, em que você pode viver dentro do seu propósito em qualquer lugar que você está.
Só que, infelizmente, as empresas elas não costumam ter uma visão muito positiva quando você vende algo voltado para a transformação do indivíduo, transformação do ser humano. A pergunta sempre que vem atrás quando se oferece esse tipo de serviço é: quanto minha empresa vai faturar mais? Quanto nós vamos vender mais? Então, o que eu costumo mostrar para as empresas quando eu faço uma proposta comercial de desenvolvimento das habilidades humanas, desenvolvimento da capacidade, inclusive, de uma pessoa para vender melhor os produtos que vende, eu sempre mostro o seguinte, que se eu melhorar o ser humano, eu melhoro o profissional. Com certeza. Se o profissional melhorar, a empresa ganha e todos saem ganhando. Eu associo muito o desenvolvimento do propósito quando eu estou pleno de mim, desenvolvendo o meu propósito. Aqui, eu estou desenvolvendo talentos. Quando eu não desenvolvo, como diz Jesus, eu estou enterrando o meu talento. No meu caso, por exemplo, se o meu propósito está na relação de ajuda, eu tenho que dar o melhor de mim na relação de ajuda, porque esse é o meu propósito. É lógico que eu tenho que me colocar em prontidão para isso, como no teu caso. Você tem que se colocar em prontidão para dar o melhor de você. E aí entra o bem material, porque você vai ganhar mais dinheiro. Eu também vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou ser mais indicada. Então, não dá para você dissociar uma coisa da outra. É muita ignorância, ainda no mundo corporativo, imaginar que um ser humano bem desenvolvido na sua própria humanidade, ele não vai gerar lucros lá na frente. Não tem como, ele está desenvolvendo os talentos dele, aquilo que ele veio aqui para fazer. E o universo vai conspirar, e a empresa vai ter grandes lucros com isso. Mas você percebe que ainda é um desequilíbrio muito grande. Há pessoas que ainda acreditam, como você falou, que se o centro espírita fala que tem que ser caridoso, eu tenho que ser caridoso. Não, isso é um processo. Até porque a caridade é muito questionável. Se antigamente a caridade estava associada ao assistencialismo, hoje não mais. Hoje é terrível se você ficar mantendo alguém. Você impede o desenvolvimento dela. Então, os conceitos se transformam muito, né? E no mundo corporativo a mesma coisa. Então, a gente tem que estar sempre caminhar equilibrando as duas situações. Hoje, caridade, do meu ponto de vista e de muita gente que eu leio e estudo, tem muito mais a ver com capacitação. Com certeza. A famosa história que ao invés de pescar, eu ensino a pescar. Né? E isso é grande caridade. E muitas vezes a gente tem que deixar a pessoa vivendo uma certa necessidade para ela conseguir ganhar força e se automotivar a buscar o que ela precisa. Então, o conceito de caridade mudou muito, como muitos outros conceitos se transformaram, né, Rogério? Eu costumo perguntar nas minhas palestras, para as pessoas que me assistem, eu pergunto, qual vocês acham que é a maior caridade que um ser humano pode fazer pelo outro? E aí eu ouço diversas expressões: amar, perdoar, dar de comer aos pobres, ajudar as criancinhas. Eu costumo fechar a minha resposta dizendo que a maior caridade que um ser humano pode fazer a outro é fazer com que aquele outro ser humano não precise de caridade. Não precise dele, né? É o certo. E a maior caridade que podemos fazer conosco é desligar o juízo interno que nós temos, na verdade, e deixar a nossa força interna fluir, o nosso talento fluir, porque nós não fomos criados para agir no mal. Né? Geralmente, quando estamos no mal, vai buscar as raízes, nós estamos no estado defensivo, por conta até de uma série de conceitos equivocados que a sociedade alimenta. Mas é uma constante transformação. Então, a gente não tem que carregar um lado só. Tem que estar sempre integrando os dois lados, o nosso corpo material, com as necessidades materiais, e o nosso corpo espiritual, como diz o Livro dos Espíritos. Né? O homem, por sua natureza, tem dois corpos. Não adianta você querer equilibrar um e desestabilizar o outro. Nós estamos chegando no final, Tiago. Faltam 2 minutos, Rogério. Quero convidar agora os nossos amigos ouvintes, que não são sócios ainda do Clube Amigos da Boa Nova, convidá-los a participar, se associando. Lembrando que a tua associação é muito importante e você pode fazê-lo pelo telefone 0800 12 18 38 ou pela internet, pelo site da Rádio Boa Nova. Quero agradecer ao Tiago. Muito obrigada, Tiago, pela tua participação sempre muito carinhosa, tranquila, serena, aqui conosco na técnica. E vou deixar um tempo, Rogério, para você falar, deixar sua mensagem, mas especialmente aproveitando a tua experiência na Casa Espírita e no mundo corporativo, como empreendedor. Tá, Joia. Eu vou falar um pouquinho, para a gente fechar o nosso assunto, falar de um grande professor de propósito que eu tive na minha vida,
Quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhei numa empresa e o meu grande professor de propósito era o faxineiro que lavava os banheiros dessa empresa. Era talvez o cargo mais baixo da empresa, o cargo talvez de menor prestígio que alguém pudesse exercer dentro daquela empresa. E todo mundo, do pessoal da produção, que ele lavava os banheiros da produção dessa indústria, tirava um sarro dele, porque era um rapaz, era um senhor muito magro, ele devia pesar uns 45 quilos, de tão magro que era. E eu sempre gostei muito de respeitar as pessoas, e esse senhor, percebendo que eu respeitava, ele mostrava para mim qual era o propósito de vida dele. Toda vez que ele terminava o serviço dele, de lavar os banheiros, ele me chamava no meu departamento. Ele falava: Rogério, vem cá comigo. Eu já sabia o que era. Ele me levava para dentro do banheiro e ele mostrava. Ele falava: olha que banheiro limpo. Olha, eu esfreguei cada um desses cantos. Olha, eu joguei aqui, ó, detergente. Aqui eu esfreguei. Se você quiser pode até beber a água da privada. Ele falou várias vezes isso para mim. Eu aprendi com aquele senhor que exercia o cargo menos nobre dentro de uma empresa, que se você está dentro do seu propósito, não importa o que você faça, você consegue ser feliz fazendo aquilo. O propósito dele era servir ao próximo através do trabalho dele. Que é o nosso propósito aqui. E nos servindo também, né? Automaticamente. Acho que não importa onde eu esteja, eu sempre tenho que dar o melhor de mim. É isso que me desenvolve como ser humano. E que me leva adiante, né? E leva adiante, me caracteriza como ser humano e me ajuda a desenvolver consciência humana. Programa chegando no final. Nós vamos deixando vocês com um grande abraço e estaremos juntos no próximo sábado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Desenvolvendo espiritualidade e harmonia no cotidiano. Para você, tudo bem? A Rádio Boa Nova apresentou Vida Empreendedora.